Um grande abraço, amigos da Rádio Coringão. Eu sou Leandro Leite e vamos com a análise fiel de Corinthians 1, Bahia 5. Peço para os amigos compartilharem o vídeo, dê like e se inscrevam no canal da Rádio Coringão aqui no YouTube. E também sigam as redes sociais, o Facebook, Twitter, que agora é o X, né? Instagram, TikTok, é só digitar Rádio Coringão e também acesse o site radiocoringão.com. Bom, o Corinthians foi humilhado, né? Foi massacrado, deu vexame no jogo contra o Bahia na noite desta sexta-feira, em jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, um jogo em que a equipe teve condições de vencer e escapar de vez, né, do perigo do rebaixamento, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. A gente tinha esperanças, né? Nós torcedores tinham esperanças de que o Corinthians pudesse fazer um grande jogo depois do grande jogo que foi feito contra o Grêmio lá em Porto Alegre. Em Porto Alegre, o time se mostrou bem organizado, mesmo jogando com a menos. O time se mostrou é, mais organizado, teve vontade, raça, determinação e principalmente organização. E não foi isso que aconteceu contra o Bahia, muito pelo contrário. Com 4 minutos, a equipe já estava perdendo o jogo, sofrendo gol de bola parada. Mais uma vez, o Corinthians sofrendo gol de bola parada. Depois sofreu um segundo gol no segundo ataque do Bahia, né? O cara lá acertou lá um chutaço e fez o gol. O Corinthians que começou o jogo com três zagueiros. O Mano Menezes ele fez essa mudança, né? Na equipe, teve aí 10 dias para a data FIFA, treinou bastante, deve ter ali testado várias formações e a formação escolhida para esse jogo foi com três zagueiros, não deu certo, aí o Mano Menezes tirou o Fábio Santos, que era um dos zagueiros, colocou o Wesley, para ver se dava também mais velocidade para a equipe, porque a equipe estava muito lenta, mas essas mudanças, não, essa mudança não surtiu efeito, a equipe continuou é, se mostrando bem desorganizado, tinha mais a posse de bola, mas não sabia o que fazer com ela, né? Tocava a bola de um lado para o outro, time, os jogadores não dividiam nenhum lance, nem nenhuma bola, nem nenhuma jogada. No ataque ali, o Renato Augusto era o cara que cobrava, que gritava, vamos para cima, vamos jogar, porque o time não está jogando, né? Tentando ali fazer com que os caras acordassem. Mas não adiantou, o Juliano teve ali um lance, chutou na lua, o Yuri Alberto teve chance desperdiçada. E para piorar, né, no primeiro tempo, o Corinthians ainda sofreu o terceiro gol, perdendo por 3-0. E antes do intervalo, né, o Corinthians, aos 41 minutos de jogo, foi quando teve a primeira finalização no gol, que foi a cabeçada do Juliano, né, o cruzamento do Fagner, o Juliano cabeceou e o goleiro dos caras fez uma grande defesa. Foi a única finalização, ou a primeira finalização aos 41 minutos, quando já estava 3-0 para a equipe adversária. O terceiro gol do Bahia foi de um pênalti que para mim não aconteceu. Foi mais ou menos igual o lance contra o Santos. O Gil não pisa no jogador do Bahia. Pelo menos eu não tive essa impressão que teve o pisão. O árbitro foi até o monitor e deu o pênalti. No segundo tempo, o Mano Menezes fez várias mudanças, tirou o Romero, tirou o Matheus Bidu, colocou o Rojas, colocou o Matheus Araújo, né, para ver se fortalecia ali a criação da equipe, porque a equipe, repito, não criou absolutamente nada no primeiro tempo. Só que essas mudanças não surtiram efeito. E aí é o seguinte: no momento em que o Mano colocou o Rojas, o Bahia colocou o Ademir. E aí o Rojas, na primeira participação, ele erra o passe e aí acabou dando contra-ataque para o Bahia. Passe para o Ademir, né? Assistência para o Ademir. Ele partiu em velocidade, cara a cara com o Cássio, fez o quarto gol. E para piorar a desgraça, o Corinthians ainda sofreu o quinto gol com mais um pênalti, né? O Gil empurrou o Tassiano
Aliás, acho que não foi o Tassiano, empurrou lá o jogador do Bahia, aí o Tassiano bateu o pênalti e fez o quinto gol para a equipe corintiana, 5-1, realmente um vexame que aconteceu na Neoquímica Arena na noite desta sexta-feira, e para mim foi maior, esse vexame foi maior, inclusive, que o jogo contra o Flamengo, porque no jogo contra o Flamengo, em 2020, que foi pelo mesmo placar, e aí eu não falo nem porque não teve a torcida, não. Claro que não tendo a torcida também foi determinante, mas no Flamengo, o principal motivo foi o seguinte: o Flamengo tinha muito mais time que o Corinthians. E mesmo assim, o Corinthians tentou jogar contra o Flamengo, porque aquele 5-1 não foi jogo para 5-1. Poderia ter sido um 5-3, poderia ter sido um 6-4 para a equipe do Flamengo. O Corinthians, ele, se fosse ver os números, né, finalizações no gol daquela partida, foi equilibrado. Só que a diferença é que o Flamengo tinha o Gabigol, o Flamengo tinha o Rascaeta, o Flamengo tinha o Bruno Henrique, o Flamengo tinha o Pedro, e nós tinha o Jô, tinha Matheus Vital, ou seja, a diferença de um time para o outro é muito grande. No 5-1 contra o Flamengo foi um vexame, sim, mas a equipe tentou jogar bola. Contra o Bahia, a equipe não jogou bola, os caras andaram em campo. Não sei se é porque tá acabando a temporada e ninguém sabe quem vai ficar, quem não vai ficar, enfim. E os caras acabaram entrando de barriga cheia, né? O jogo contra o Bahia foi: o Corinthians entrou em campo de barriga cheia, enquanto o Bahia entrou para o jogo da vida. E aí a gente viu a diferença dentro de campo, 5-1. Bom, o Corinthians volta a campo na terça-feira contra o Vasco, às 9h30 da noite, no Rio de Janeiro, lá em São Januário. Corinthians tem 3 jogos. Ele tem o Vasco fora, ele tem o Internacional em casa e ele tem o Coritiba fora. Ele precisa de uma vitória para se livrar de vez do rebaixamento. Essa vitória poderia ter sido contra o Bahia, infelizmente não veio. O que aconteceu foi a humilhação. Torcer para que vença aí o Vasco e se livre de vez do rebaixamento. E se livrando de vez do rebaixamento, aí, amigos, é fazer a reformulação geral, é fazer a reformulação que precisa para que o Corinthians no próximo ano possa voltar a brigar por títulos e não ficar brigando por meio de tabela, ou pior, não ficar brigando para não cair como está sendo nesta temporada. Um grande abraço, amigos da Rádio Coringão, e vai Corinthians!